Como a China forjou o Reino do Meio, da dinastia Shang Han, documentário. Das brasas de aldeias esquecidas e dos rumores dos vales esculpidos pelos rios, uma civilização foi formada. Frágil no início, mas destinada a se tornar uma das potências mais duradouras que o mundo já conheceu. Muito antes de a China se tornar China, muito antes dos imperadores erguerem palácios de jade, a terra era um mosaico de clãs dispersos, fogueiras rituais e medo ancestral. No entanto, dentro desse caos primitivo, algo extraordinário estava se agitando. A forja do Reino do Meio. Esta é a história de como um povo esculpiu ordem a partir do desordem, como reis surgiram e caíram como tempestades passageiras, e como dinastias inteiras de Shang, Zhou, Qin e Han moldaram a China em sua primeira grande forma imperial. É uma saga construída sobre bronze e sangue, sobre mandatos celestiais e ambição implacável, sobre filósofos que buscavam harmonia e governantes que perseguiam a imortalidade. Desde os rituais de ossos de oráculo da dinastia Shang até a unificação de ferro de Qin Shi Huang, da brilhante filosofia de Zhou à poderosa força dourada do Império Han, esta jornada segue os séculos em que a China foi forjada. Bem-vindo à forja do Reino do Meio. Os rios que não podiam ser domados. Muito antes de a China carregar o peso de impérios e dinastias, suas histórias mais antigas começaram humildemente, espalhadas por uma terra dominada por rios. A maioria das primeiras pegadas da humanidade nesta região se concentrou ao longo de dois enormes cursos de água, o Rio Amarelo no norte e o Rio Yangtze no sul. Esses rios não forneciam apenas água, eles moldaram mundos inteiros. Seus cursos determinaram onde as pessoas poderiam construir casas, cultivar alimentos ou até mesmo ousar sonhar com a sobrevivência. Aqui, nas amplas planícies aluviais, homens e mulheres se estabeleceram em um ritmo que girava em torno da agricultura, pela terra que sustentava a promessa da vida. As famílias aprenderam a colher os frutos de seu ambiente, dedicando seus dias ao cultivo de milho nos secos solos do norte e arroz nos quentes e úmidos campos do sul. Com o tempo, comunidades inteiras cresceram dessa delicada união com a terra, cada assentamento se expandindo como uma respiração puxada na esperança. No entanto, sua esperança era perpetuamente frágil. Embora o solo fosse rico e o clima cooperativo o suficiente para sustentar as colheitas, uma única ameaça implacável pairava sobre cada estação: o próprio Rio Amarelo. Conhecido mais tarde como a Tristeza da China, seu temperamento era lendário. Com pouco aviso, podia se transformar em uma onda monstruosa, devastando vilarejos com uma força aterradora. As águas da enchente avançavam como exércitos capazes de arrancar casas construídas com paciência e cuidado, varrendo a colheita do ano em minutos e deixando a morte onde a vida uma vez se firmara. Famílias que haviam trabalhado por gerações poderiam ser forçadas a fugir durante a noite, com seus meios de subsistência apagados como se nunca tivessem existido. Para esses colonos, a terra parecia testar sua resiliência com uma crueldade calculada. Os rios dão, os rios tiram, mas muitas vezes parecia que o equilíbrio inclinava-se para a devastação. Cada novo assentamento parecia uma aposta contra a ira da natureza. Foi nesse clima de perigo e desespero que uma figura emergiu, uma que mais tarde seria envolta tanto em lenda quanto em mito: Yu, o engenheiro. O fardo colocado sobre ele era colossal. Ele foi encarregado de um dever quase impossível: controlar o fluxo dos rios que atormentaram gerações. Para as comunidades em formação que lutavam para sobreviver, Yu representava a última esperança de garantir um futuro que não fosse mais assombrado pelas inundações. Yu não abordou essa responsabilidade de forma leviana. Ele viu a fúria dos rios não por histórias, mas por tragédia pessoal. Seu pai, Gun, havia tentado domar essas mesmas águas selvagens, liderando tentativas anteriores de defender os assentamentos com diques e barragens imponentes. Durante 10 longos anos, Gun e seus homens derramaram suor e sangue na construção de enormes muros destinados a conter a fúria do rio. Mas cada vez que as estruturas subiam, o Rio Amarelo subia mais alto. Não importava quão largos fossem os diques ou quão espessas as barragens, o rio destruía seus esforços com quase malícia deliberada. A derrota de Gun foi o tipo de fracasso que poderia destruir toda uma linhagem. No entanto, Yu se recusou a herdar o desespero.
Em vez disso, ele herdou a missão. Sem medo da sombra que o fracasso de seu pai lançava, Yu avançou com uma determinação que beirava a destemor. Ele entendeu que o rio não cedia à força bruta. Ele havia humilhado todos que tentaram. Então, Yu mudou a estratégia completamente. Ele buscou parceria, em vez de confronto. Para realizar isso, Yu se uniu a uma figura semi-mítica da antiga tradição chinesa, Hou Yi, lembrado aqui não como o arqueiro celestial das histórias populares, mas como um especialista agrícola visionário creditado por introduzir o milho aos primeiros agricultores. Juntos, Yu e Hou Yi estudaram os rios como se fossem seres vivos. Observaram o terreno, traçaram padrões de água e consideraram o que incontáveis homens antes deles haviam negligenciado. Que a chave não era lutar contra o rio, mas guiá-lo. As longas noites de planejamento e debate culminaram em uma ideia revolucionária. Um sistema complexo baseado em canais que redirecionaria as águas das inundações com segurança para o mar. Esses canais não apenas drenariam o excesso de água perigosa, prevenindo destruição, mas também reteriam parte do fluxo, armazenando-o para a irrigação durante períodos de escassez. Era um design nascido da observação, engenhosidade e um profundo respeito pelos ritmos da natureza. Quando o sistema foi finalmente construído e colocado em funcionamento, o efeito foi impressionante. As inundações catastróficas que atormentaram a região por gerações começaram a diminuir. As margens dos rios se mantiveram. Os campos floresceram. As vilas permaneceram de pé ano após ano. Pela primeira vez, as pessoas podiam dormir sem ouvir o som crescente da água durante a noite. Yu havia feito o impossível, e o povo sabia disso. Em reconhecimento ao seu triunfo, Yu, o engenheiro, tornou-se Yu, o grande, elevado não pela conquista, mas pela salvação. Sua conquista foi tão profunda que o povo lhe confiou a mais alta autoridade que podiam conceber, o direito de governar. E assim, de seu sucesso nasceu a primeira dinastia registrada na tradição chinesa, a dinastia Xia, a centelha que acendeu o ciclo milenar de governo dinástico da China. Sob a liderança de Yu, as terras Xia prosperaram. Embora principalmente agrícola, a sociedade fez avanços precoces creditados à engenhosidade Xia, incluindo ferramentas agrícolas de pedra aprimoradas e o desenvolvimento de um calendário lunar que alinhava seus ciclos agrícolas com os movimentos dos céus. À medida que a população crescia, Yu dividiu o território em 9 províncias, cada uma governada por senhores locais que devotavam lealdade inabalável à sua autoridade. Com esse sistema, os alicerces para o governo centralizado na China foram estabelecidos. Mas Yu, como os rios que um dia domou, não poderia desafiar o tempo. Após décadas estabilizando a terra, acalmando tribos vizinhas e moldando a identidade de uma nação que mal compreendia sua grandeza futura, a idade começou a se fechar ao seu redor. A morte, que fora contida por tanto tempo pelo dever, agora se aproximava com silenciosa insistência. No entanto, Yu não desejava que seu filho Qi o sucedesse. Em vez disso, escolheu seu confiável ministro da Justiça, Gao Yao, acreditando que ele possuía a virtude e sabedoria para guiar o reino. Mas logo após, Gao Yao faleceu. Com sua primeira escolha desaparecida, Yu selecionou um líder tribal chamado Yi para assumir o manto. Mas os senhores das províncias, profundamente leais a Yu e igualmente leais aos antigos modos de honra familiar, recusaram-se a aceitar isso. Exigiram que Qi herdasse o trono, e no final sua insistência prevaleceu. Assim, Qi tornou-se o primeiro governante hereditário da China, ascendente não por mérito ou conquista, mas por linhagem apenas. Esse único momento estabeleceu um precedente que perduraria na China por milhares de anos, um modelo político onde a linhagem determinava o direito de governar. Mas como todas as dinastias nascidas do triunfo, os Xia eventualmente enfrentariam o declínio. No século XVI a.C., durante o reinado do distante descendente de Yu, o rei Jie, a dinastia Xia chegou aos seus dias finais. Jie foi retratado nas narrativas como um tirano cruel e indulgente, um homem que liderava ataques militares não para defesa ou necessidade, mas por vingança pessoal e desejos egoístas. Sua corte desceu para excessos de banquetes luxuosos, festas regadas a álcool e caprichos violentos. Sua imoralidade cegou-o para o descontentamento que fermentava por todo o país.
Mas a antiga China acreditava em um equilíbrio cósmico conhecido como o mandato do céu, a ideia de que o céu concedia poder aos governantes justos e o retirava dos ímpios. E sob Ji, parecia que o próprio céu recuava. À medida que a China entrava na Idade do Bronze, uma nova força surgiu equipada com avançadas armas de bronze. Sua rebelião se levantou como uma tempestade. Com poder rápido e decisivo, derrubaram Jie e puseram fim à dinastia Xia. Das cinzas do antigo surgiu um novo poder dominante, a dinastia Shang, que estava prestes a remodelar a China mais uma vez. A queda de Shang e a ascensão de Zhou. Com o tempo, a outrora poderosa dinastia Shang se decaiu de dentro para fora. No centro de seu colapso estava Di Xin, o último governante Shang, um homem cujos excessos carregavam o comportamento destrutivo do tirano Xia Jie. O que começou como indulgência pessoal logo se transformou em um reinado definido pela crueldade e arrogância. Di Xin se enterrava em luxos, banquetes intermináveis, orgias extravagantes e uma corte governada pelo medo. Conselheiros que o questionavam eram torturados ou silenciados. Até mesmo sua própria família sofreu. Uma história afirma que ele ordenou que o coração de seu tio fosse arrancado como um aviso a todos. Além dos muros do palácio, o reino estava se desintegrando. A pobreza se aprofundava, desastres atingiam a terra e rebeliões sacudiam as bordas do império. Muitos começaram a dizer o impensável, que os Shang haviam perdido o mandato do céu. O desafio veio dos Zhou, vassalos leais do Vale Wei, que não podiam mais tolerar a decadência de Di Xin. Em 1046 a.C., marcharam para pôr fim ao domínio Shang. O momento decisivo aconteceu na Batalha de Muye. Embora os Zhou não possuíssem a riqueza dos Shang, tinham algo mais importante, o apoio do povo. Escravos recrutados para as fileiras, Shang desertaram para os Zhou, e até soldados leais hesitaram em lutar por um rei corrupto. A batalha foi brutal, com dezenas de milhares de soldados Zhou caindo, mas o exército Shang desmoronou completamente, perdendo centenas de milhares. Derrotado, Di Xin retirou-se para seu palácio, cercou-se de seus tesouros e incendiou o edifício, escolhendo a morte nas chamas em vez da captura. Com a vitória garantida, os Zhou não apenas tomaram o império, mas também a bênção do céu. O mandato do céu se tornou um pilar central do pensamento político chinês, mas os Zhou não tinham ideia de quantos desafios os aguardavam. Enquanto isso, a dinastia Zhou tornou-se a dinastia mais duradoura da China, governando de 1046 a 256 a.C. Foi um tempo de transformação radical. Os sistemas de irrigação expandiram as terras cultiváveis, os canais conectaram regiões distantes e o transporte a cavalo revolucionou a comunicação e a guerra. A produção de seda se espalhou para além da China, surpreendendo comerciantes distantes. Mas o maior avanço veio com o ferro. Enquanto grande parte do mundo estava séculos atrás, os Zhou aprenderam a fundir ferro usando fornos avançados e moldes de barro. Armas e ferramentas de ferro impulsionaram a agricultura, a guerra e o crescimento populacional, empurrando a China para uma nova era tecnológica. No entanto, com a rápida expansão veio uma nova instabilidade. Governar um império massivo era muito mais difícil do que conquistá-lo. No entanto, o reino Zhou se dividiu em duas eras. A primeira, a Zhou Ocidental, baseava-se em um sistema feudal. Os reis concediam terras aos senhores locais em troca de lealdade. No início, isso criou estabilidade. Com o tempo, gerou ambição. Gerações de senhores acumularam riqueza e poder militar até que já não temiam o rei. Eventualmente, eles se revoltaram, saqueando a capital Zhou de Haojing. Forçados a fugir para o leste, os Zhou estabeleceram uma nova capital em Luoyang. Embora a dinastia tenha sobrevivido em nome, o poder real havia escapado das mãos do rei. Um novo capítulo da história chinesa estava começando. O período Zhou Oriental, que começou em 771 a.C., foi marcado pela fragmentação política, mas também por uma explosão de filosofia que remodelou a China para sempre. 3 grandes escolas surgiram: o confucionismo, o legalismo e o taoísmo. No centro estava Confúcio, nascido Kongqiu no estado de Lu. Criado na pobreza após a morte precoce de seu pai, ele se dedicou ao aprendizado, estudando literatura, história e música em uma escola para plebeus.
Depois de casar-se jovem e perder sua mãe logo após, ele trabalhou em pequenos cargos governamentais apenas para pagar o enterro dela. Sua sabedoria lentamente ganhou atenção, eventualmente lhe garantindo o cargo de ministro dos Assuntos Criminais. Ver de perto a decadência moral da China moldou sua filosofia. Confúcio acreditava que as pessoas tinham bondade natural, mas a sociedade precisava de estrutura para cultivá-la. Ele definiu 5 relações essenciais conhecidas como os 5 laços: governante e súdito, marido e esposa, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, e amigo e amigo. Ele ensinava que respeitar os mais velhos, honrar a família e cumprir os deveres ajudariam a curar uma sociedade quebrada. Na sua visão, uma família virtuosa era a base de uma nação virtuosa. Suas ideias seriam levadas através dos séculos, influenciando a China e o leste asiático por milênios. O caminho para os reinos combatentes. Confúcio via a China como uma grande família, unida não por fronteiras, mas por um dever moral compartilhado. Para ele, os governantes eram como pais, deveriam guiar com virtude e não com medo. Quando os líderes agiam com compaixão, ele acreditava que o povo responderia com lealdade e harmonia. Mas, enquanto Confúcio promovia a benevolência, outra filosofia surgiu em oposição. Os legalistas tinham uma visão muito mais sombria da natureza humana. Eles argumentavam que as pessoas eram inerentemente egoístas e desordenadas, e que apenas leis rigorosas com punições severas poderiam manter a estabilidade. Han Feize, que foi um estudante confucionista, tornou-se a principal voz dessa doutrina, insistindo que o idealismo jamais conseguiria manter unido um Estado em fragmentação. À medida que o tumulto se espalhava pela última fase da dinastia Zhou, muitos governantes se voltaram para a eficácia rígida do legalismo. Uma terceira filosofia surgiu como um contraponto a ambas. O taoísmo incentivava os indivíduos a viverem de acordo com o fluxo natural do universo, em vez de impor a ordem por meio de códigos morais ou controle legal. Ensinava equilíbrio, suavidade e aceitação, simbolizados pelo yin-yang. Juntas, essas 3 escolas, o confucionismo, o legalismo e o taoísmo, formaram o núcleo intelectual da civilização chinesa e definiram o que os historiadores mais tarde chamariam de 100 escolas de pensamento. Mas enquanto os estudiosos debatiam, a dinastia Zhou estava se desintegrando. Antigos vassalos de Zhou, agora poderosos e ambiciosos, começaram a se declarar reis. A unidade se desfez e a China se dividiu em potências concorrentes. Eventualmente, 7 estados principais se destacaram no centro de uma era definida pela guerra constante: Qin, Han, Yan, Wei, Zhao, Chu e Qi. Cada um queria a dominação total. Foi dentro desse ambiente de alianças em constante mudança e campanhas implacáveis que um estrategista chamado Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra, um guia revolucionário que destilava a guerra em princípios de adaptabilidade, engano e vantagem psicológica. Entre os 7 estados, o Qin se destacou com disciplina inigualável e inovação militar. À sua frente estava Yin Zheng, que um dia se chamaria Qin Shi Huang, o primeiro imperador. O Qin começou sua caminhada em direção à unificação, conquistando o vulnerável estado de Han. Zhao, antes um rival formidável, havia sido severamente enfraquecido décadas antes na catastrófica Batalha de Changping, onde quase 700.000 vidas foram perdidas entre os exércitos de Qin e Zhao. A sobrevivência de Zhao agora dependia de seu maior general, Li Mu, cujas estratégias repetidamente frustraram os avanços de Qin. Incapaz de derrotar Li Mu em batalha aberta, Yin Zheng recorreu ao engano. Agentes de Qin subornaram e manipularam oficiais de Zhao, convencendo o rei de que Li Mu estava tramando uma traição. Li Mu foi removido do comando e executado. Sem ele, Zhao desabou. Em 228 a.C., sua capital Handan caiu e o rei foi morto. Com Zhao fora do caminho, as forças de Qin se voltaram para o estado de Yan. Sabendo que não poderiam vencer militarmente, o príncipe herdeiro de Yan, Dan, tentou uma solução desesperada: assassinar Yin Zheng. Ele recrutou Jing Ke, que se disfarçou de desertor trazendo presentes de rendição. Um deles era um mapa contendo uma adaga envenenada. Quando Jing Ke apresentou o mapa, ele se atirou contra o rei.
Yingzheng escapou por pouco, puxando sua longa espada cerimonial após uma luta frenética. Jing Ke foi morto e a tentativa falhou. Após a tentativa de assassinato frustrada, Yingzheng agiu rapidamente. Os exércitos de Qin capturaram a capital de Yan, Jicheng, em 226 a.C. O rei Shi de Yan, esperando adiar a destruição, executou seu próprio filho, o príncipe que planejou o assassinato. Então, enviou a cabeça de seu filho para Yingzheng como um pedido de apaziguamento. O esforço apenas adiou o inevitável, e em 222 a.C., o Qin conquistou o restante de Yan, apagando o estado completamente. A queda dos reinos combatentes. Os Han haviam sido vitoriosos. Sob o imperador Gaozu, o império finalmente começou a respirar novamente. A ordem retornou às províncias destruídas, as fronteiras foram asseguradas contra o caos, as leis foram suavizadas e reformadas e o povo, longamente exausto pela brutalidade sufocante dos Qin, sentiu um alívio cauteloso. No entanto, sob essa fina camada de calma, o reino do meio ainda tremia. A paz existia, mas apenas na superfície. Por baixo dela, velhas ameaças silenciosamente afiavam suas lâminas. Embora Gaozu tivesse conquistado o trono do dragão, o império que ele herdou era tudo menos inquebrável. Das estepes do norte vinham ventos que carregavam terror. Os Xiongnu, aqueles implacáveis cavaleiros nômades que atormentaram os Qin antes dele, continuavam a trotar pela fronteira com aterradora facilidade. Cavalgavam como sombras sobre as vastas planícies, suas flechas assobiando com mortal precisão. Cada ataque, cada incursão era um lembrete de quão vulnerável o jovem Han ainda estava. E os cavaleiros inimigos não eram o único perigo. Dentro do Império, a lealdade de muitos generais Han vacilava, incerta, como tochas tremendo em um vento frio. Alguns ainda guardavam rancores da guerra civil, outros nutriam ambições ousadas em privado, e alguns sussurravam dúvidas sobre se o Império realmente valia sua lealdade. A estabilidade, Gaozu percebeu, era muito mais frágil do que a vitória. Então vieram as humilhações. Golpe após golpe da cavalaria Xiongnu devastou os exércitos Han, cada derrota arrancando o orgulho e expondo a fraqueza. Finalmente, Gaozu enfrentou uma decisão que nenhum imperador deseja confrontar. A paz comprada através de tributo, não triunfo. E assim, os Han escolheram a apaziguação. Em vez de soldados, enviaram presentes. Em vez de aço, ofereceram concessões. A cada ano, caravanas seguiam para o norte, carregadas de grãos, vinho, bens preciosos, símbolos de humildade imposta envoltos em seda. Esses oferecimentos eram destinados a garantir a paz, mas cada tributo também era uma admissão silenciosa de uma amarga verdade. A China era poderosa, mas ainda não invencível. Quando Gaozu morreu em 195 a.C., uma nova luta irrompeu pelo trono do dragão. Uma batalha sem espadas, mas infinitamente mais perigosa. Ela se desenrolou em sussurros, alianças e sorrisos calculados. Oficialmente, o segundo filho de Gaozu, o imperador Hui, herdou o trono. Extraoficialmente, o poder real já havia se deslocado para outro lugar. Nos corredores sombrios do palácio, uma única mulher governava com um aperto tão frio quanto ferro. A imperatriz Lu, viúva de Gaozu e mãe de Hui. Para garantir sua dominância, ela eliminou rivais com uma eficiência assustadora, ordenando a execução de vários dos outros filhos de Gaozu. Mas até esses assassinatos ficaram em segundo plano em comparação com seu ato mais infame, aquele que congelou a corte em horror e gravou seu nome na lenda. Lady Qi, a consorte favorita de Gaozu, também lhe havia dado filhos. Sua popularidade a tornava perigosa, a maternidade a tornava ameaçadora, e sua beleza a tornava intolerável para a imperatriz Lu. O que aconteceu a seguir se tornou um dos episódios mais sombrios da história da corte chinesa. O historiador Han Sima Qian registrou com clareza perturbadora. A imperatriz Lu fez com que as mãos e os pés de Lady Qi fossem cortados. Seus olhos foram arrancados, suas orelhas queimadas, e uma poção foi forçada em sua garganta, que a deixou muda. Depois, mutilada e incapaz de gritar, foi jogada em uma latrina fétida e zombeteiramente renomeada como a porca humana. Quando o imperador Hui viu o que havia sido feito à amada amante de seu pai, algo dentro dele quebrou.
Horrorizado e impotente, ele entregou os assuntos do estado à sua mãe e se retirou para uma névoa de bebida e prazer. Ele morreu jovem, com apenas 22 anos, deixando para trás um império governado não por imperadores, mas por regentes, clãs e oportunistas. Em meio a sucessões de governantes frágeis, os Han mantiveram uma paz frágil. Mas em 141 a.C., tudo mudou. Um novo imperador ascendeu, o imperador Wu, um governante cujo reinado se estenderia por impressionantes 57 anos e reformularia o destino da China. No entanto, mesmo enquanto o imperador Wu começava a consolidar seu poder, a ameaça dos Xiongnu se intensificava mais uma vez. O tributo havia comprado tempo, mas não lealdade. As incursões se tornaram mais ousadas, os cavaleiros mais selvagens. Em 133 a.C., a China estava novamente em guerra. Durante o conflito, os Han enviaram um punhado de enviados para o oeste. Sua missão parecia simples, encontrar aliados que também temiam os Xiongnu. Mas o que descobriram foi muito além das expectativas de qualquer um. Eles retornaram com conhecimento e descrições vívidas de civilizações muito além do horizonte da China. Reinos da Índia, mercados movimentados da Ásia Central, cidades ricas do Oriente Médio. Essas informações se tornaram o plano para algo monumental, a Rota da Seda. Estendendo-se da China até o distante Mediterrâneo, essa rede de rotas comerciais transportava seda, jade, especiarias, ideias, tecnologias e, eventualmente, religiões. Os gregos chamavam a China de Ceres, a terra da seda, dando à rota seu nome lendário. Por mais de 1.500 anos, a Rota da Seda pulsaria como uma artéria, bombeando cultura, riqueza e inovação através dos continentes. O budismo um dia viajaria por ela, embora se permaneça um mistério se o imperador Wu soubesse da existência dos ensinamentos. Mesmo enquanto o comércio florescia, a guerra continuava. Os Han conseguiram muitas vitórias contra os Xiongnu, avançando profundamente pela fronteira e expandindo o império para o sul, nas terras da atual Vietnã e Myanmar. Mas a vitória foi cara. Centenas de milhares de soldados Han morreram, os cofres do tesouro foram drenados mais rápido do que os impostos podiam reabastecê-los e os camponeses gemiam sob o peso das taxas de guerra. Agora, a China estava à beira mais uma vez. No ano 9 d.C., justo quando os Han vacilavam sob o peso da guerra e da fome, um estadista em ascensão aproveitou seu momento. Seu nome era Wang Mang, e ele declarou uma nova dinastia, a Qin. Para os camponeses, Wang Mang parecia um salvador, mas para a aristocracia, ele era um pesadelo. Ele tomou as terras da aristocracia e as redistribuiu aos pobres, uma medida tão ousada que mais tarde os historiadores o apelidaram de o Imperador Socialista da China. Mas boas intenções não garantem bons resultados. Desastres naturais atingiram a terra, inundações e fome devastaram o campo. Enquanto isso, as defesas do norte desmoronaram, já que os Qin falharam, assim como seus predecessores, em repelir os Xiongnu. A China desceu ao caos. Da devastação surgiram novos poderes e grupos de rebeldes que eletrizaram o campo. Dois em particular dominaram. O primeiro foram as sobrancelhas vermelhas, nomeadas assim pela tinta vermelha que passavam sobre os olhos para se distinguirem em batalha. O segundo foram os rebeldes Lulin, guerrilheiros de pequenas bandas que se transformaram em exércitos. As tropas imperiais tentaram várias vezes suprimir essas revoltas, mas cada campanha terminou em desastre. Em 23 d.C., Wang Mang foi morto em batalha e sua dinastia desmoronou com ele, mas até mesmo os rebeldes não conseguiram manter a ordem. As sobrancelhas vermelhas saquearam vilarejos, profanaram túmulos Han e logo se alienaram das próprias pessoas que tentavam libertar. Eles se transformaram em uma multidão violenta e sem liderança. Em sua desespero, se renderam a um líder em ascensão, Liu Xiu. Conhecido na história como o Imperador Guangwu, perdoou as sobrancelhas vermelhas e iniciou sua campanha de restauração. Ao longo da década seguinte, ele esmagou os senhores da guerra rivais um a um até que finalmente ele governasse o reino sozinho, mas a antiga capital, Chang'an, foi queimada, saqueada e destruída. Então Guangwu escolheu um novo coração para o império, Luoyang. Com essa mudança começou a próxima era dos Han, a dinastia Han Oriental. Sob a orientação de Guangwu,
A esperança retornou lentamente. Os impostos foram reduzidos. Os camponeses recuperaram a estabilidade. Mais de 100 novas instituições acadêmicas surgiram por todo o país, formando uma classe educada que guiaria o futuro da China. O confucionismo reconquistou seu lugar no centro da vida chinesa. Jovens que incorporavam suas virtudes foram nomeados como oficiais do governo, um sistema que, surpreendentemente, sobreviveria por quase 2 milênios. Uma era dourada estava surgindo. A dinastia Han Oriental floresceu com energia e a economia prosperou. O exército se fortaleceu, armado com bestas para matança à distância e machados e espadas de ferro para domínio brutal no combate corpo a corpo. O império expandiu seu controle sobre a Coreia e o Vietnã. Os Xiongnu, dentro do território Han, se rebelaram e foram esmagados. No entanto, à medida que o império se tornava mais forte, seus imperadores se tornaram mais fracos. O poder real se deslocou para as mãos de servidores civis e oficiais da corte que nomeavam e destituíam imperadores à vontade. Sua maior contribuição, no entanto, redefiniria o mundo: a invenção do papel. Pela primeira vez na história da China, as ideias circulavam livremente, de forma barata e ampla. Mas o progresso não impediu o declínio. Um governo central enfraquecido aumentou os impostos, negligenciou o auxílio à fome e ignorou o sofrimento do povo comum. E desse sofrimento surgiu uma tempestade. Em 184 d.C., um curandeiro taoísta chamado Zhang Jue declarou que os Han haviam perdido o mandato do céu. Seus seguidores, usando turbantes amarelos, se espalharam pela China como um incêndio, atacando escritórios do governo, saqueando cidades e prometendo uma nova era de igualdade. Embora a rebelião tenha sido finalmente esmagada, o dano já havia sido feito. Os Han estavam fatalmente quebrados. Para sobreviver, o governo deu poder aos nobres regionais novamente. Esses nobres rapidamente se transformaram em senhores da guerra, dividindo a China em reinos pessoais. Uma nova era de conflitos começou. Senhores da guerra lutaram, alianças foram destruídas e os exércitos marcharam sem parar. Eventualmente restaram apenas 3 grandes estados: Wei, Wu e Shu Han. Um por um caíram. Primeiro Shu Han, exausto pela guerra. Depois Wei, engolido pela ascensão do poderoso clã Jin. E finalmente Wu, em 280 d.C. A China foi reunificada sob a dinastia Jin, mas a unidade não trouxe paz. O imperador Wu Dejin subiu ao trono e rapidamente abandonou a governança para se entregar aos prazeres. Preencheu seus haréns com milhares de mulheres e criou um sistema bizarro para escolher suas parceiras noturnas. Ele passeava pelo palácio em uma carruagem puxada por cabras, dormindo com qualquer concubina que as cabras parassem na frente. As mulheres até espalhavam sal e bambu fora de suas portas para atrair as cabras para mais perto. Por 8 anos, o imperador viveu nesse nevoeiro de prazer. O casamento foi proibido até que ele terminasse de selecionar suas concubinas. A governança cessou, a corrupção se espalhou, e quando o imperador Wu morreu em 290, a China mergulhou em uma das suas guerras civis mais sombrias, a Guerra dos 8 Príncipes. Senhores da guerra convidaram tribos nômades, especialmente os Xiongnu, para seus conflitos. Mas essas tribos logo se viraram contra seus anfitriões, conquistando o norte da China e forçando a corte Jin a fugir para o sul. A China entrou em séculos de fragmentação até que, finalmente, em 581, uma nova dinastia surgiu com a promessa de unidade, a dinastia Sui. Os Sui reunificaram a China em 589 e restauraram o domínio dos Han sobre uma terra fragmentada. Eles também buscaram absorver culturalmente os bárbaros do norte que haviam se estabelecido na China durante o caos. O confucionismo e o budismo floresceram sob o imperador Wen, que foi criado por uma freira budista. Mas ameaças surgiam além das fronteiras da China, especialmente dos poderes turcos que ascendiam nas estepes. Então veio o imperador Yang, filho de Wen, e com ele tudo se desfez. Obcecado pela glória, o imperador Yang despejou a força do império em projetos de construção colossais. Camponeses morreram aos milhares reconstruindo e expandindo muros, estradas e palácios. Mas sua maior obsessão era a conquista. Yang lançou 3 invasões catastróficas de Goguryeo, na moderna Coreia. Cada uma falhou de forma mais desastrosa que a anterior.
Na última campanha, 90% dos soldados Sui morreram, enquanto as perdas de Goguryeo foram mínimas. O império sangrava, o povo morria de fome, a rebelião estava em todo lugar e a dinastia Sui colapsou sob o peso da ambição de seu próprio imperador. A ascensão de Li Yuan. A China entrou nos últimos anos da dinastia Sui em caos, a fome devastando o campo, rebeliões surgindo como incêndios florestais, guerras fracassadas drenando o tesouro e um imperador mergulhando na desconfiança e na loucura. Nesse mundo em colapso, duas figuras emergiram que remodelariam o destino do império. Li Yuan e seu filho Li Shimin, os improváveis arquitetos da próxima grande dinastia da China. Nascido em 566 d.C., Li Yuan alcançou a maturidade em um reino fragmentado, onde as fronteiras mudavam tão rapidamente quanto as lealdades. Invasões nômades, política de corte implacável e governantes que viviam em constante medo tornaram o alto status tão perigoso quanto prestigiado. Sua família estava intimamente ligada à casa imperial, mas sob o imperador Yang Guang, a proximidade com o trono do dragão poderia ser letal. A tirania de Yang Guang crescia a cada ano que passava, e até mesmo os oficiais mais leais aprenderam que um único erro poderia lhes custar tudo. Enquanto Li Yuan navegava pelas mortais correntes das intrigas palacianas, seu filho Li Shimin forjava sua reputação no campo de batalha. Ainda jovem, ele demonstrou um brilhantismo estratégico que surpreendeu comandantes veteranos. Ele destruiu as forças turcas repetidamente, até orquestrando um engano lendário. Usando bandeiras e tambores para simular um vasto exército, ele fez os turcos se retirarem sem derramar uma gota de sangue. Mas mesmo as vitórias de Shimin não conseguiam esconder a verdade. O próprio império estava apodrecendo. A dinastia Sui estava se desintegrando por dentro. As catastróficas invasões de Yang Guang a Goguryeo consumiram recursos, mão de obra e moral, desencadeando levantes por todo o império. Suas execuções paranoicas de generais leais espalharam ondas de terror pela capital. O que antes era um reino unificado agora tremia à beira do colapso. Li Yuan viu o perigo apertando ao seu redor. Permanecer obediente ao imperador já não era lealdade, era suicídio. Li Shimin, audacioso e de visão clara, o instou a agir. Não fazer nada agora significava a destruição da família. Finalmente, Li Yuan fez sua jogada. Ele espalhou discretamente rumores sobre mais uma invasão de Goguryeo, incitando a indignação pública contra as políticas destrutivas de Yang Guang. O apoio cresceu rapidamente. Ele alertou sua família para fugir antes que os assassinos imperiais os alcançassem. Enquanto isso, os exércitos rebeldes avançavam pelas províncias e os cavaleiros turcos empurravam cada vez mais para a fronteira norte. Li Yuan hesitou, incerto sobre qual caminho seria mais sábio, rebelião ou retirada. A filha de Li Yuan, Pingyang, não apenas escapou da capital, mas reuniu dezenas de milhares de rebeldes sob seu estandarte. Com suas forças se unindo às de Li Yuan, a família entrou na rebelião junta como líderes militares. O assalto a Chang'an foi rápido. As forças de Li Yuan tomaram a capital e depuseram o herdeiro Sui. Longe da capital, Yang Guang foi traído e morto por seus próprios oficiais. Com a queda dos Sui, Li Yuan emergiu como o novo poder na China. Em 618 d.C., Li Yuan declarou a dinastia Tang, tornando-se seu primeiro imperador. Li Shimin, o gênio militar por trás de muitas vitórias, foi nomeado primeiro-ministro. Mas novas ameaças cercaram imediatamente a dinastia. Estados rivais no leste, pressão turca no norte e um crescente conflito dentro da própria família imperial. A fama crescente de Li Shimin alarmou seu irmão mais velho, Li Jiancheng, o príncipe herdeiro. O medo se transformou em hostilidade. Jiancheng e outro irmão, Li Yuanji, formaram um exército particular e tramaram eliminar Shimin. Embora Shimin tenha exposto algumas de suas ações, o imperador Li Yuan, influenciado pelos aliados de Jiancheng no palácio, fez pouco para impedir o caos. À medida que as forças turcas se aproximavam de Chang'an, Li Shimin enfrentou o Khagan pessoalmente. Seu desafio destemido para um combate singular incomodou os turcos, e uma tempestade repentina enfraqueceu ainda mais sua confiança. Eles se retiraram, reforçando a reputação heróica de Shimin e piorando o ressentimento de Jiancheng. Jiancheng então tentou envenenar Shimin durante um banquete.
Shimin quase morreu, e o imperador tentou acalmar os irmãos dividindo o império. Mas a rivalidade já havia ido além da possibilidade de um compromisso. Em 626, uma nova incursão turca deu a Jiancheng e Yuanji sua oportunidade. Eles convenceram o imperador a dar o comando do exército a Yuanji em vez de Shimin. As deserções se espalharam pelas fileiras de Shimin. Percebendo que sua vida estava novamente em perigo, Shimin decidiu atacar primeiro. Shimin atraiu seus irmãos até o portão do palácio com uma acusação forjada. Quando chegaram, ele os emboscou. Jiancheng foi morto pela flecha de Shimin. Yuanji foi assassinado logo após pelo leal general Yuqi Jingde. A luta pela sucessão terminou em uma única manhã violenta. Li Yuan, exausto pelo conflito, abdicou. Li Shimin assumiu o trono como o imperador Taizong, um dos maiores governantes da China. Sua primeira tarefa foi garantir a paz com os turcos, aos quais ele sabiamente aguardou enquanto suas próprias divisões internas se aprofundavam. Quando o Kaganato Turco Oriental desmoronou devido à crueldade interna e à rebelião, Taizong interveio com precisão. Em 630, o Kaganato entrou em colapso, e as tribos turcas reconheceram Taizong como seu governante, concedendo-lhe o título inédito de Kagan Celestial. Sob Taizong, a dinastia Tang se expandiu, diversificou e alcançou proeminência internacional. Chang'an tornou-se a cidade mais cosmopolita do mundo. A forja do Reino do Meio, iniciada em Shang e unificada sob os Han, continuou através da ambição Tang, construída por rebelião, estratégia e pela extraordinária ascensão de Li Yuan e Li Shimin. A queda da dinastia Tang. A dinastia Tang foi uma vez o império mais brilhante da Ásia. Suas cidades abrigavam milhões, sua cultura misturava o budismo, o taoísmo e o confucionismo, e suas artes alcançaram alturas inigualáveis. Poetas, pintores e artesãos definiram uma era de beleza enquanto os exércitos Tang expandiam a influência da Coreia ao Vietnã e para o oeste, em direção à Ásia Central. Mas, sob esse brilho, os primeiros sinais de declínio começaram a se formar. Quando o imperador Xuanzong assumiu o poder em 712, seu governo inicial marcou o auge da prosperidade Tang. No entanto, com o tempo, ele se tornou afastado, permitindo que os oficiais governassem em seu nome. Nesse vácuo, surgiu Li Lingfu, um ministro astuto e implacável que assumiu o controle da corte após 736. Li Lingfu eliminou rivais e implementou políticas que, no final, enfraqueceram o império. Sua decisão mais desastrosa foi nomear generais estrangeiros como governadores militares, acreditando que eles permaneceriam neutros na política da corte. Um desses generais foi o poderoso An Lushan, comandante de 150 mil tropas e favorito de Xuanzong. Quando Li Lingfu morreu em 753, An Lushan perdeu a proteção política. Cercado por inimigos, ele se voltou para a rebelião. Em 755, An Lushan lançou uma revolta maciça, capturando Luoyang e declarando uma nova dinastia, a Yan. Seu próximo alvo foi Chang'an, a capital Tang. Uma pequena força Tang conseguiu parar seu avanço brevemente em Yongqiu, mas decisões estratégicas ruins logo permitiram que os rebeldes rompessem a linha. O caminho para Chang'an estava aberto. À medida que os exércitos rebeldes se aproximavam de Chang'an, o pânico consumiu a capital. O imperador Xuanzong fugiu para Sichuan com sua grande comitiva. A jornada foi desastrosa, os suprimentos acabaram, os soldados se amotinaram e execuções se seguiram. Atrás dele, Chang'an caiu nas mãos dos rebeldes. Saques, massacres e destruição devastaram a cidade. Ao chegar a Sichuan em 756, Xuanzong abdicou em favor de seu filho, mas a rebelião continuou a devastar o império. O novo imperador reorganizou as forças Tang e conseguiu reverter a situação. Enquanto isso, An Lushan se deteriorava em paranoia e violência. Em 757, ele foi morto por seu próprio filho, An Qingshu, que então herdou uma rebelião em colapso. An Qingshu sitiou Suiyang, onde os defensores recorreram ao canibalismo após os suprimentos acabarem. Embora as forças Yan tenham finalmente tomado a cidade, sofreram enormes perdas. Isso enfraqueceu a rebelião o suficiente para que os Tang reconquistassem as duas capitais.
Em 763, a rebelião de An Lushan foi esmagada, mas os Tang saíram gravemente enfraquecidos. A rebelião deixou até 20% da população morta. As terras agrícolas ficaram arruinadas, as finanças colapsaram e a autoridade imperial se fragmentou. Durante o século IX, poderes nômades tomaram terras de fronteira, enquanto oficiais corruptos e gangues de bandidos se espalhavam pelo império. Em meio a esse turbilhão surgiu outro desafio. Em 875, Huang Chao, um ex-contrabandista de sal, lançou um grande levante alimentado pela fome, corrupção e colapso social. Suas forças tomaram Chang'an em 881 e ele se declarou imperador da dinastia da Qi. Mas seu regime era instável, com fome, falhas administrativas e desordem enfraquecendo seu controle. Zhu Wen, um ex-rebelde que desertou para os Tang, liderou contra-ataques com aliados estrangeiros. Wang Chao foi derrotado e morto em 884. Sua rebelião deu o golpe final e irreversível nos Tang. Em 850, um alquimista acidentalmente criou a pólvora, uma descoberta que eventualmente reformularia o mundo, mas para os Tang ela chegou tarde demais. No final do século IX, o Estado estava fragmentado além de qualquer reparo. Senhores da guerra dominavam a terra, o exército se fragmentou e o poder central evaporou. A China flutuava em direção à era das 5 dinastias e 10 reinos, um período de divisão e conflito que surgiu das cinzas dos outrora poderosos Tang. 5 dinastias e 10 reinos. A era que se seguiu ao colapso do domínio Tang se tornaria um dos capítulos mais caóticos de toda a história chinesa. Uma era onde as lealdades mudavam como a areia do deserto e onde o império se fragmentava em estilhaços afiados o suficiente para tirar sangue. Os historiadores mais tarde deram a esse período turbulento um nome: o período das 5 dinastias e 10 reinos. Mas para aqueles que viveram nele, parecia menos uma era histórica e mais como o mundo desmoronando em câmera lenta. Os cronistas da época frequentemente confessavam que o período é notoriamente difícil de acompanhar. E como poderia ser diferente? Às vezes, parecia que o próprio tecido do reino tremia sob o peso das traições, assassinatos e alianças que se desfezavam antes mesmo de a tinta nos acordos secar. Generais eram coroados em uma temporada e mortos na seguinte. Facções floresciam e murchavam como flores no gelo. De muitas maneiras era um sinal do antigo período dos reinos combatentes, como se os fantasmas daquela era tivessem retornado para exigir um segundo ato. Desse cenário desordenado surgiram 5 dinastias no norte, cada uma tentando reivindicar o manto da legitimidade. Enquanto isso, no sul e no oeste, surgiram 10 reinos independentes, fortes o suficiente para durar algum tempo, mas nunca poderosos o bastante para moldar o destino de todo o reino. Mesmo em sua relativa estabilidade, os reinos do sul eram pouco mais que discretas notas de rodapé em comparação com as violentas ascensões e quedas cataclísmicas das 5 dinastias do norte. No entanto, o primeiro homem a tomar o trono do norte foi Zhu Wen, um senhor da guerra que havia lutado na grande rebelião Huang Chao antes de mudar de lado e oferecer seus serviços aos Tang. Mas Zhu Wen era um homem com uma fome muito maior que a lealdade. E uma vez que a corte Tang começou a apodrecer, ele viu sua oportunidade. Em 904, ele cometeu um ato que chocou até uma geração acostumada à brutalidade. Executou o imperador Tang e forçou o filho de 13 anos do monarca morto a subir ao trono como um fantoche. Nada mais que uma figura trêmula atrás da qual Zhu Wen poderia manobrar. 3 anos depois, em 907, a máscara caiu completamente. Zhu Wen assumiu o trono declarando-se imperador da dinastia Liang posterior, a primeira das 5 dinastias. Mas nenhuma coroa nesta era foi usada sem sangue, e nenhum trono foi jamais incontestado. Pelas planícies do norte, senhores da guerra se irritaram com a declaração de Zhu Wen. Entre esses rivais estava Li Keiyong, um feroz general que Zhu Wen havia tentado assassinar. A memória daquela traição queimava profundamente, e Li Keiyong se recusou a reconhecer a autoridade de Zhu Wen. Em vez disso, ele estabeleceu o reino de Jin, uma pequena, mas poderosa faísca que eventualmente acenderia uma tempestade de rebeliões. Mas rivais como Li Keiyong não eram os únicos inimigos de Zhu Wen.
Sua verdadeira queda seria forjada em algo bem mais próximo de casa. A crueldade de Zhu Wen tornou-se tão infame que até homens endurecidos sussurravam sobre ele com inquietação. Ele começou a convocar as esposas de seus próprios filhos para o palácio, forçando-as a dormir com ele. Ele caçou as esposas de seus oficiais, assediou suas próprias noras. O palácio já não era mais um centro de governo. Havia se tornado um covil de predadores, e dentro da casa imperial, os filhos de Zhu Wen assistiam seu pai se espiralando, viam-no abusar, viam-no dividir os filhos contra si mesmos e viam-no destruir os últimos e frágeis laços de lealdade familiar. Finalmente, o ponto de ruptura chegou. O terceiro filho do tirano, Zhu Yougi, matou-o dentro do palácio. Esperava-se um momento de libertação e justiça, mas, nesta era, um trono conquistado pelo sangue apenas convidava mais sangue. Dentro de um ano, Yougi foi assassinado, morto por seu irmão mais novo, Zhu Yuzhen, que tomou o trono em mais um golpe. Por uma breve década, Zhu Yuzhen manteve os remanescentes da dinastia unidos, mas as nuvens de tempestade estavam se acumulando e o reino de Jin estava se tornando mais ousado a cada estação. O confronto que se seguiu redesenharia o mapa. Os confrontos começaram em territórios contestados. Fortes foram arrasados e exércitos destruídos. Em 923, o reino de Jin se tornara poderoso o suficiente para desafiar a dinastia Liang de frente. Sua vitória foi decisiva e nas cinzas da Liang caída surgiu a dinastia Tang posterior. Eles escolheram o nome Tang deliberadamente, porque carregava a era dourada que esperavam ressuscitar. Seu primeiro imperador, Li Kunshu, filho de Li Keiyong, entrou em cena com a promessa de brilho. Por um momento parecia que a China finalmente se unificaria sob uma nova bandeira estável. Mas brilho não garante sabedoria. Li Kunshu acumulou riqueza com sua consorte, Imperatriz Liu, deleitando-se com riquezas enquanto seus soldados, os mesmos homens que lutaram para colocá-lo no trono, ficaram sem pagamento e sem reconhecimento. Na primavera de 926, Li Kunshu foi derrubado em uma revolta, deixando o trono vago mais uma vez. E do caos, outro pretendente se levantou. A terceira dinastia do período surgiu quando Shi Jingtang, um general experiente, tomou o poder e declarou o início da dinastia Jin posterior. Mas Shi Jingtang não possuía a força militar necessária para manter a China unida, e a desesperança o levou ao norte, onde fez um acordo com os nômades Khitan, mestres das terras que se estendiam pela Mongólia e além. Em troca do apoio militar deles, Shi Jingtang concordou em ceder as 16 prefeituras, territórios estratégicos ao longo da Grande Muralha, que incluíam as atuais Pequim e Tianjin. Pior ainda, ele reconheceu o imperador Khitan, Yelu Deguang, como seu superior. Essa decisão o assombraria e assombraria a China. Eventualmente, os governantes da dinastia Jin posterior perceberam o que haviam feito. Trocaram soberania por sobrevivência. E não podiam suportar a humilhação. Tentaram se distanciar do domínio Khitan. Foi um erro fatal. Enfurecido, Yelu Deguang marchou para o sul com fúria, invadindo as terras da Jin posterior e aniquilando a resistência. A prefeitura de Shang foi saqueada, sua população massacrada. Dessa conquista surgiu a dinastia Liao, e Yelu Deguang se declarou imperador de toda a China. Mas seu reinado foi uma coroa de espinhos. Odiado pelo povo, rejeitado pela terra, ele encontrou seu fim durante uma difícil jornada ao norte, morrendo longe da cidade que uma vez afirmou governar. E mais uma vez, o trono ficou vazio. Aproveitando o momento, um rebelde chamado Liu Ziyuan proclamou a dinastia Han posterior, mas o destino não lhe mostrou misericórdia. Dentro de um ano, ele estava morto. Seu filho de 17 anos, Liu Chengyu, herdou o trono, jovem, inexperiente e tragicamente despreparado. Um ministro chamado Guo Wei, vendo a fraqueza no coração do novo regime, tomou as rédeas. Em 3 anos, ele usurpou o trono, destruiu a dinastia Han posterior e estabeleceu a dinastia Zhou posterior. E assim, a 4ª dinastia desapareceu. A 5ª havia começado. E o relógio da história avançava em direção à reunificação. Fundada em 951, a dinastia Zhou posterior servia como vassala dos Khitan no norte. Durou brevemente, mas sua existência marcou o passo final antes de uma transformação tão esperada.
pois no caos da era, uma nova força estava surgindo. Um homem cujo destino era uni-la. Seu nome era Zhao Kuan-Yin, e com ele a dinastia Song nasceria. Os Turbantes Vermelhos e a queda dos Yuan. O casamento de Genghis e Borte moldou a próxima década da vida nas estepes, produzindo mais 7 filhos e fortalecendo suas alianças. À medida que sua família crescia, sua influência também aumentava. Durante esses anos, ele permaneceu fortemente ligado ao seu companheiro de infância e irmão jurado, Jamukha. Juntos, lideraram clãs unidos, compartilhando conselhos, estratégias e até o mesmo cobertor. Mas a ambição tensionou o vínculo entre eles. Rumores de Borte alimentaram desconfianças e os 2 homens se afastaram. Gradualmente, soldados abandonaram Jamukha para seguir Genghis, percebendo nele uma força crescente. Logo, Genghis comandava o maior clã mongol e foi aclamado Khan. Com essa nova autoridade, Genghis desencadeou uma guerra psicológica brutal em toda a estepe. Seu poder crescente apenas aprofundou o amargor de Jamukha e o conflito se tornou inevitável. Em 1187, a Batalha de Dalan Balzut terminou em uma vitória sangrenta para Jamukha, mas sua decisão de ferver 70 jovens capturados vivos horrorizou até os mongóis mais endurecidos. Esse único ato destruiu sua reputação, levando 10.000 de seus próprios seguidores a se unirem ao acampamento de Genghis. Embora derrotado, Genghis saiu mais determinado. Reconstituindo seu exército com precisão e disciplina, forjou a máquina que logo aterrorizaria a Ásia. Quando a dinastia Jin pediu ajuda mongol contra os tártaros, Genghis esmagou o inimigo com facilidade. Jamukha tentou emboscá-lo depois, mas falhou desastrosamente. Após várias derrotas, ele fugiu até que seus próprios seguidores o traíram. Entregue a Genghis, Jamukha se recusou à misericórdia e pediu uma morte honrosa, encerrando a longa fraternidade transformada em rivalidade. Com Jamukha fora do caminho, Genghis governou a estepe sem oposição. Sua autoridade se estendia sobre mais de 1 milhão de pessoas e ele voltou seus olhos para o sul em direção à China. Entre os Jin no norte e os Song no sul, estava o Xia ocidental. Genghis conquistou o Xia em 1209, então avançou sobre os Jin, que estupidamente executaram seus enviados. Enfurecido, ele rompeu a Grande Muralha em 1211. Após 2 anos brutais, Jongdu caiu e o coração da dinastia Jin desmoronou. Em 1227, quando a vitória estava próxima, Genghis morreu de febre. Seu império era imenso, construído através de massacres, estratégia e fertilidade impressionante. No entanto, a máquina de guerra mongol continuou sob seus filhos. Na década de 1230, os mongóis e os Song do Sul se aliaram brevemente para destruir os Jin em 1234. Uma vez os Jin derrotados, os mongóis se voltaram contra os Song. As campanhas iniciais estagnaram, mas em 1251, Mongke Khan revigorou a ofensiva e expandiu o poder mongol por toda a Ásia. Ele colocou seu irmão Kublai no comando da Frente Sul. Kublai estudou o terreno aquático do Song e transformou radicalmente o exército mongol ao construir uma marinha, algo que nenhum governante mongol havia tentado. Em 1279, após cercos implacáveis e guerra naval, os Song do Sul caíram. A China foi conquistada. Pela primeira vez, o Reino do Meio foi governado por um estrangeiro, Kublai Khan, o fundador da dinastia Yuan. Os turbantes vermelhos marcharam como uma tempestade crescente, um exército formado pela dificuldade, fome e um ardente desejo de reconquistar uma terra há muito ofuscada pelo domínio estrangeiro. Seu líder, Zhu Yuanzhang, havia vagado pelo campo como um monge budista destituído, mendigando comida nas portas dos mosteiros e testemunhando em primeira mão a miséria que o governo Yuan, liderado pelos mongóis, permitira que se instalasse. Aqueles anos haviam-lhe forjado uma espécie de determinação inabalável, como se cada fome que ele suportou e cada templo que limpou o tivesse preparado para um único propósito: derrubar um império. Sob o comando de Zhu, os turbantes vermelhos aperfeiçoaram suas táticas de guerrilha em uma guerra disciplinada. Eles estudaram as fraquezas dos mongóis, aproveitaram sua perda de controle sobre o sul e avançaram com uma eficiência assustadora até que, em 1368, o aparentemente invencível Império Mongol foi forçado a abandonar o trono do dragão.
O último imperador Yuan fugiu para as estepes do norte, deixando para trás um império fragmentado pela corrupção, peste e exaustão. No entanto, mesmo na derrota, os Yuan deixaram um legado que não poderia ser apagado, pois, embora tenham governado a China por menos de um século, eles a transformaram de maneiras que nenhuma dinastia anterior se atrevera. Sob os mongóis, as portas da China se abriram para o oeste. As caravanas se moviam mais livremente ao longo da Rota da Seda. O comércio disparou. Ideias, tecnologias e viajantes cruzaram fronteiras com uma facilidade sem precedentes. O império em si se expandiu, estendendo seu alcance com uma unidade imposta pela precisão mongol pura e força militar avassaladora. E assim, apesar do colapso dos Yuan, nomes como Genghis Khan e Kublai Khan permaneceram permanentemente gravados na consciência histórica da China. Figuras imponentes cujas origens estavam fora do mundo Han, mas cuja influência penetrava profundamente na espinha dorsal da civilização chinesa. Mas o que surgiria das cinzas dos Yuan alteraria a China de maneira ainda mais profunda. No turbulento ano de 1368, Zhu Yuanzhang entrou na Cidade Proibida e proclamou-se imperador. A era da dinastia Ming havia começado, uma dinastia que seria uma das mais formidáveis da história da China e do mundo. O novo imperador adotou o nome de Regência Hongwu, que significa grande poder militar, e ele viveria à altura disso. Determinado a nunca mais deixar que o domínio estrangeiro ou o declínio interno ameaçassem a China, Hongwu construiu um exército permanente de mais de 1 milhão de soldados, uma força imbatível por qualquer reino europeu da época. Não era apenas um exército, era uma declaração física de que a China não se curvaria mais a invasores. Hongwu declarou Nanjing como a capital, transformando-a em um vibrante centro do revivalismo Han. Pela primeira vez em um século, os costumes tradicionais Han ressurgiram com feroz orgulho. O neo-confucionismo, rejeitado e diminuído sob os mongóis, retornou como a espinha dorsal intelectual do império. Os estudiosos voltaram à vida política, os mercadores sentiram-se novamente seguros, e os artistas encontraram-se em um dos períodos criativos mais férteis que a China já havia experimentado. Foi durante esse renascimento cultural que a épica novela Romance dos Três Reinos foi escrita, revivendo as histórias do colapso da dinastia Han e capturando a imaginação de milhões por séculos a fio. Para reconstruir um governo forte e leal, Hongwu revigorou os exames do serviço civil confucionista, insistindo que os burocratas ganhassem seu status através do estudo e mérito e não do privilégio. Enquanto isso, roupas, nomes e costumes mongóis foram proibidos. A mensagem de que a China pertencente novamente aos chineses estava clara, mas as reformas de Hongwu iam muito além do simbolismo. Tendo sobrevivido à fome e ao desastre como camponês, ele entendia melhor do que qualquer governante anterior como a vida de um agricultor poderia ser frágil. Determinado a evitar o sofrimento que ele próprio havia vivido, ordenou a construção de enormes redes de irrigação, a construção de novos diques, a restauração de sistemas antigos de controle de inundações e incentivou a inovação agrícola. À medida que a água fluía de maneira mais previsível e os campos se expandiam, a população explodiu. O grão fluía pelas rotas comerciais. Os mercados prosperaram, a China parecia renascer, e Hongwu não havia terminado. Percebendo que a guerra estava evoluindo, ele ordenou que 10% de suas tropas fossem treinadas como artilheiros, acelerando o domínio da China sobre as armas de pólvora iniciais. Canhões, armas de fogo primitivas e novas tecnologias de cerco consolidaram o exército Ming como um dos mais avançados do mundo, capaz de conter os remanescentes mongóis no norte e de deter ameaças vindas de além de suas fronteiras. Enquanto isso, o poder havia levado Hongwu a alturas inimagináveis, mas também o deformou, centímetro por centímetro. Seu trauma de infância misturava-se com a fome, a morte e o caos, deixando cicatrizes profundas, cicatrizes que se transformaram em desconfiança, depois em paranoia, eventualmente em terror. Para manter o controle absoluto, Hongwu elaborou um novo código legal diferente de tudo o que a China havia visto. Era tão detalhado quanto impiedoso. As execuções tornaram-se um teatro público, mas torturas como o linche, a aterrorizante morte por 1000 cortes, na qual a carne da vítima era cortada pedaço por pedaço,
Outra punição, o esfolamento, removia a pele completamente. Esses horrores não serviam apenas para punir a dissidência, mas para obliterar a própria ideia de rebelião. Massacres foram realizados contra aqueles que ele acreditava serem desleais. Famílias inteiras desapareceram. Os oficiais da corte tremiam a cada convocação, sabendo que uma única acusação poderia terminar em catástrofe. No entanto, os medos de Hongwu não eram totalmente imaginários. Os mongóis ainda espreitavam no norte, saqueando e testando as defesas da China. E assim, Hongwu incutiu em seus sucessores uma obsessão duradoura: fortalecer as fronteiras da China a qualquer custo. Essa obsessão ecoaria pelas gerações seguintes, moldando uma das maiores façanhas de engenharia da China. Durante o reinado do imperador Hongzhi, de 1487 a 1505, a visão de Hongwu se solidificou em pedra. Os Ming investiram enormes recursos para reconstruir, fortificar e estender as defesas do norte da China. O resultado foi a versão mais icônica da Grande Muralha. Os mesmos muros de pedra, torres de vigia e colinas sinuosas reconhecíveis até hoje. Esta muralha não era simplesmente uma barreira. Era uma declaração que prometia que a China nunca mais seria conquistada por cavaleiros estrangeiros vindo das estepes. Mas mesmo uma muralha não poderia proteger a dinastia do que crescia de dentro. Pois em cada decreto que Hongwu emitia, em cada erudito confucionista restaurado ao cargo, em cada canal dragado, campo irrigado ou fortaleza reforçada, havia algo antigo, algo que havia se formado pela primeira vez nas cortes sombrias de Shang, refinado pelos Zhou e seu mandato do céu. Testado pelos reinos combatentes, endurecido pela conquista Qin e imortalizado pelo legado duradouro dos Han. O Reino do Meio sempre foi mais do que uma dinastia. Era uma ideia e uma crença de que a China era uma civilização destinada a perdurar. Mesmo quando os cavaleiros das estepes invadiam suas fronteiras, mesmo quando dinastias se erguiam e desmoronavam como poeira no campo de batalha, mesmo quando imperadores de linhagens estrangeiras reivindicavam o trono do dragão. E assim, quando os Yuan colapsaram e Hongwu marchou através dos portões da cidade proibida, não foi apenas o fim do domínio mongol. Além disso, a dinastia Ming não substituiu simplesmente os Yuan. Ela ressuscitou uma identidade mais antiga do que Genghis, mais antiga do que Kublai, até mais antiga do que Confúcio. Uma identidade que havia sido moldada ao longo de milênios pelas lutas dos primeiros reis, pelas filosofias dos sábios e pela marcha ininterrupta de Shang a Zhou até os Han. Agora, sob Hongwu, essa identidade antiga ressurgia à superfície como um rio retornando ao seu curso. Mas a história provaria que muralhas sozinhas não poderiam proteger esse legado. Pois mesmo enquanto os Ming se deleitavam com seu renascimento, sombras sussurravam além do horizonte, com ambições se agitando ao norte, conspiradores se erguendo dentro da corte, e terras distantes logo sendo alcançadas por uma frota de navios do tesouro que desafiariam os próprios limites do mundo conhecido. O Reino do Meio havia reconquistado seu trono, mas seus desafios estavam longe de terminar. E a história de como a China, forjada nas chamas de suas primeiras dinastias, resistiu às tempestades de impérios que ainda estavam por vir, estava apenas começando.